Saudações, torcedores do Denver Broncos. Vamos lá responder perguntas de vocês. Mais um vídeo desse quadro aqui em que a gente responde as dúvidas aí, que pode ser a sua, né, torcedor do Denver Broncos, e mais especificamente são as dúvidas do, dos membros do Maior Ré Brasil, né? O nosso clube de membros é bem fácil aí de fazer parte, é só abrir o nosso canal aí, apertar em seja membro e seguir lá os passos, e a gente tem planos aí de diferentes valores e faixas, né, que cada um se encaixa em você, e você pode participar do nosso grupo do WhatsApp, e também responder aí, enviar suas perguntas para a gente, entre outros benefícios que a gente tem aqui, por exemplo, a agenda aí das semanas aí do nosso canal, e a gente tem o Respondendo Perguntas, em que as perguntas são exclusivas, apesar de todo mundo poder assistir depois as respostas, né? Mas a gente tem uma análise de jogadas aí que é exclusivo para os planos Manning e Elway. E a gente tem também o Maior Salute, que é o nosso podcast aí, principalmente eu e o Vitor Bittencourt, que gravamos aí toda semana. Essa semana gravei só eu, né? Então, muito bacana, pode ir lá assistir a gente falando tudo sobre a NFL, dando nosso Maior Salute aí toda semana. E é lógico, a gente tem também os outros vídeos que vocês já estão acostumados, o Maior Brasil News, que a gente sempre que sai amanhã, inclusive, em que a gente traz as notícias da semana. A gente tem o Maior Brasil Show, em que a gente repercute aí o jogo e o resto da semana também. Nosso podcast aí, nossa live semanal, sempre na segunda-feira. E também o Tailgating, que em geral é com o David Chiodini. Na semana anterior foi com o Brian Guzman, né? Baita coach aí, que também torce pro Denver Broncos. E é isso, galera. A gente tem aí vários benefícios para quem desejar ser membro. E também lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. Estamos sempre aí como Maior Ré Brasil. E não esqueça, principalmente, de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário. Comenta aí o que você achou desse vídeo, qual dúvida mais você tem. Quem sabe a gente não responde para você nos comentários aí, se for uma dúvida mais simples. E é isso, galera. Vamos então entrar nas perguntas aí dos membros do Maior Ré Brasil. Vamos começar com o Bruno Macchiori, né, perguntando qual o calor ofensivo do ano e por que é o Bo Nix. Vou abaixar um pouco aqui para poder ver melhor as perguntas, né? Pode ser o Bo Nix. Eu não... Deixa eu arrumar o foco aqui, que tá meio desfocado. Então, minha opinião é que pode ser o Bo Nix, sim. Ele tá em segundo agora nas odds, né? Nas casas de apostas. Ele já é o segundo, encostou aí no Jayden Daniels. Acho que o Jayden Daniels vai ter que voltar aí para o nível que ele estava no começo da temporada, caso o Bo Nix continue nessa trajetória, né? E os últimos jogos aí do Jayden Daniels, ele perdeu um jogo, né? Tem essa questão. E nos últimos... Ele perdeu um jogo, quase 2 jogos, né? Porque, se eu não me engano, ele ficou fora uma partida. Não tenho certeza disso agora. Ele ficou fora de uma partida. E ele saiu na outra, né? Com problema na costela. E ele hoje é o favorito ainda a ganhar o prêmio de calor ofensivo do ano. Acho que não seria nenhum absurdo o Jayden Daniels ganhar esse prêmio. Mas a gente ainda tem aí algumas semanas e acho muito possível o Bo Nix conseguir aí roubar esse prêmio do Jayden Daniels, principalmente se ele continuar nessa trajetória. Se ele continuar nessa trajetória, eu acho muito possível. Se ele continuar
lógico, eu não tô falando de lançar 300 jardas todo jogo e 4 touchdowns. Estou falando de continuar jogando bem, o Broncos continuar ganhando jogos, Broncos ir pro playoff. Isso aí tudo ajuda ao Bo Nix conseguir esse prêmio, né? Apesar de ser um prêmio individual, sucesso do time é sempre importante, e ainda mais sendo quarterback, né? Então, acho que depende um pouco do time, depende do Bo Nix continuar nessa trajetória. Acho que ele tem muita chance de ganhar esse prêmio. Mas isso aí eu não me importo tanto com o prêmio, né? Mas seria uma coisa legal. Essa semana o Bo Nix foi escolhido aí, ganhou alguns prêmios já, né? Ele ganhou o jogador ofensivo da NFL na semana, né? Da UFC. Não só, quando eu falo da NFL, eu falo não só entre calouros, né? Entre todos os jogadores ele foi escolhido. Também teve. Ganhou o prêmio da FedEx, né? Que é o do jogador do ar da semana. Então, passando a bola. E é isso. Vamos passar então para a próxima pergunta. Acho que tem chance do Bo Nix ganhar o calor ofensivo do ano. Não tem nada garantido, mas eu acredito que ele pode sim chegar lá. O Edson Júnior, qual o número de touchdowns e turnovers você achava que seria um bom ano do Knicks antes da temporada iniciar? E quantos você acha que ele conseguirá atingir vendo agora com a temporada está se desenhando? Eu não projetei antes da temporada, então é difícil responder essa pergunta com mais clareza. Eu acho que qualquer coisa para um calouro aí. Deixa eu até pegar aqui. Eu sei que ele tem 19 touchdowns ao todo. Mas deixa eu pegar a estatística dele de touchdown passado, touchdown corrido e recebido também, né? Porque ele tem. Seu quarterback tem um touchdown recebido nessa temporada, o meu tem. Vamos ver aqui. Ele tem 14 touchdowns passados e 6 interceptações. Acho que ele tem um fumble. Eu não sei se esse fumble foi perdido. Ele tem um fumble. Mas eu acho que o fumble, ele perdeu a bola, mas recuperou. 14 touchdowns, 6 interceptações. Correndo com a bola, ele tem 4 touchdowns. E aí tem o touchdown recebido, né? Exatamente, da 19. Eu acho que para um calouro, pensando em geral aí, é difícil projetar touchdown barra turnover, porque isso não se traduz geralmente no que o jogador vai ser no futuro, né? Peyton Manning é o recordista de interceptação por um calouro na história da NFL. E ele é um dos melhores da história. E a gente tem outros aí que talvez não tiveram tantos turnovers e mesmo assim não deram certo. Mas eu acho que qualquer coisa em torno de 20 touchdowns passados é um bom número para qualquer quarterback, né? Na verdade, qualquer quarterback calouro. 20 touchdowns passados é pouco numa temporada. Mas eu não me ligo muito em número, tá? Então eu vou tentar pensar aqui. Eu acho que qualquer coisa que seja 2-1 entre touchdown e interceptação é bom para um calouro. No caso, o Bo Nix está melhor do que isso, bem melhor do que isso. Acho que tem aqui o número certinho. Interceptações. Tá quase 4-2, né? Touchdown por interceptação. Passados, no caso, né? Porque tem os corridos. Eu acho que a trajetória tá muito boa, falando agora em número. São muito bons esses números. A gente vê ano passado o CJ Stroud teve 26 touchdowns total.
na temporada de calouro dele, que foi aí maravilhosa, né? E o Bo Nix já tem 19 touchdowns totais, então é muito positivo isso, ele tá encostando, ele provavelmente vai chegar no que o CJ Stroud fez ano passado. Eu acho que a gente tem aí as interceptações, a maioria foram nas primeiras 2 semanas. Ele praticamente cortou aí esse número de interceptações. Olhar aqui, ele teve uma interceptação, 2 interceptações em cada um dos primeiros 2 jogos, né? Então, 4 das 6 interceptações dele foram nos 2 primeiros jogos e estava se ajustando aí na NFL. E aí depois ele teve uma contra os Chargers e uma contra os Ravens, né? E a gente tem também, é claro, uma dessas interceptações não foi culpa dele, foi porque acho que foi o Jordan Humphrey, né, que pegou a bola e jogou para cima, se eu não me engano, ou pode ter sido outro jogador também, não tenho certeza, mas uma das interceptações dele foi zero culpa dele nesses últimas 4, esses últimos, vamos falar aí, 2, 5, 6, 7, 8, 9, os últimos 9 jogos aí, 2 interceptações e uma delas não foi culpa dele. É maravilhoso, perfeito. E a outra foi aquela bola que ele rolou para a direita e lançou o passe um pouco alto. Essa aí eu coloco mais na conta dele do que do recebedor, mas mesmo assim é o passe que dava para receber. Então é muito positivo o que o Bo Nix está fazendo em sentido de cuidar da bola. Extremamente positivo. Os números dele são maravilhosos. Se você eliminar as 2 primeiras semanas, em que pensando aí, é claro, não dá para eliminar falando de temporadas, porque os 2 primeiros jogos fazem parte da temporada, mas se você pensar em contexto geral, o Bo Nix estava começando a carreira dele ali e ele lançou 4 interceptações nas 2 primeiras semanas. Depois disso, ele tem 2. Então, são números incríveis e torcer para ele conseguir manter isso. Ele não, ele lança pouquíssimos passes que são passíveis aí de turnover, que são os turnover worthy passes, né? Dignos de turnover, dá para falar. E isso é muito bacana pensando no futuro aí do Broncos com ele. Vamos passar aí para as próximas perguntas. A gente tem o Bruno Macchiori perguntando onde vai ser o encontro anual para ver o jogo do Broncão do Maior Brasil. Vamos organizar isso aí, né? A gente precisa fazer isso. Provavelmente no Rio de Janeiro, aí na sua casa, né, Bruno? A gente vai fazer aí o encontro. Na verdade, sua casa não. Você vai alugar um hotel 5 estrelas pra gente. Brincadeira, galera. Provavelmente em São Paulo, acho que é o melhor lugar pra gente fazer esse encontro. Vamos organizar aí pro futuro. A gente ter aí um dia em que a gente possa se encontrar aí, ver um jogo em algum bar aí, conversar sobre o Broncos. Não tem nada marcado por enquanto, mas vamos ver para o futuro. Eu acho que. Deixa eu ver o nome tá abreviado, né? Mas eu acho que eu sei quem é essa pessoa aqui. Vou ler a pergunta, depois eu digo quem é. No dia do draft e nos primeiros jogos do Knicks, um dos maiores problemas dele é o trabalho com os pés. Esse problema tem sido melhorado com o tempo ou ainda existe esse problema? Não dá para dizer que ele eliminou totalmente esse problema, mas dá para dizer sim que ele melhorou, com certeza. Ao longo do. É o Fabrício Moraes, que fez essa pergunta aí. Porque estava FS Moraes, então estava confirmando o primeiro nome. Mas com certeza dá para dizer que ele melhorou. A gente não vê muitos passos aí nas últimas semanas, passos impressionantes aí que dá para ver que ele firma o pé no chão antes de passar, não fica dançando no pocket. E acho que depois daquele jogo
acho que contra o Raiders, que ele teve uns passes muito ruins aí. Depois desse jogo aí na semana 4, eu acho, ele melhorou bastante. Mas eu não diria que o problema acabou, tá? Acho que é algo que vai ser corrigido ao longo do tempo, mas é muito positivo já ver essa mudança aí ao longo da temporada, ao longo dos últimos jogos. Lógico que no último jogo ajuda a gente tá jogando contra um time que não tem pass rush, né? Que é o Falcons. É muito mais fácil você ter um trabalho de pés limpo quando o pocket está limpo e não tem pressão. Então, a gente tem que é bom destacar isso aí. Semana 1, 2, 3, 4, 5. Semana 5 contra o Raiders. Ele ainda estava com alguns problemas aí no trabalho de pés, mas ele melhorou muito ao longo dos últimos meses, né? Do começo do mês de outubro para cá. Ele melhorou bastante nesse sentido. Mas não diria que eliminou o problema. A gente ainda pode ver isso acontecendo nas próximas semanas. Próximas perguntas, vamos lá para o Vitor Migliori. A melhora do ataque de Denver está diretamente relacionada à melhora do screen game do time? Realmente teve uma melhora muito grande nos bloqueios aí pro jogo de screen, né? Eu acho que dá para dizer que sim, mas eu acho que é tudo uma questão de química com o ataque. Acho que a melhora do time é o Sean Payton entender o que esse time é. Acho que no começo da temporada, a minha impressão é que o Sean Payton estava jogando tudo na parede e vendo o que ficava. Basicamente, você fala aí, pegar uma meleca inteira na parede e ver o que gruda. O que gruda é bom. Então, a gente vê aí os wide receivers sendo utilizados de forma diferente, a gente vê o Devon Valley sendo mais utilizado em rotas quebrando para o meio do campo, a gente vê o Marvin Mims sendo usado no backfield, utilizado aí no screen game, e a gente vê aí melhorias também nos bloqueios, né? Eu acho que tudo isso contribui para a melhora do ataque. Acho que a gente tem um melhor uso de armas e um head coach que é play caller, né, que está fazendo um trabalho excepcional. Acho que o Sean Payton entendeu o que é esse time, entendeu o que é o quarterback dele no momento e está fazendo de tudo para fazer esse ataque rodar muito bem. E a gente tem visto resultados aí nessa melhora aí do time nas últimas semanas e principalmente ofensivamente, né? A defesa teve um jogo ruim contra o Ravens, mas tirando isso aí, tá maravilhosa aí ao longo da temporada. O Carlos Lopes. Olá, e agora? Qual running back devemos dar mais snaps para o restante da temporada? Boa pergunta aí. A gente teve. Tem uma situação estranha com os três running backs, né? Principalmente. Dá para falar dos três mesmo, porque é muito difícil você. O Sean Payton fala isso em toda a coletiva. É muito difícil você alimentar aí, em termos de. Colocar um pouco mais de luz aqui. Em termos de. Não ficou legal. Você colocar. Alimentar aí três running backs ao longo de um jogo, né? E a gente tem três running backs aí que estão sendo utilizados: o Javonte Williams, o Aldrick Estime e o Jalil McLaughlin. O Jalil é aquele running back que é mais, que a gente chama de change of pace, né? Ele muda o ritmo do jogo quando ele entra no jogo, no jogo, né, para jogar, porque ele é um running back menor, ele corre melhor por fora dos tackles, né? Enquanto os outros dois têm mais destaque correndo entre os tackles, e ele também é bom recebendo a bola, né? Então, o Jalil ali, ele nunca vai ter, acho que ele nunca vai ser aí o running back 1 do Broncos, porque ele é um running back menor e é mais utilizado aí para mudar o ritmo do jogo. Ele não corre bem entre os tackles, né? A gente vê várias vezes ele sendo parado na linha de scrimmage,
É lógico, ele não é todo sempre, né? Às vezes ele consegue ter sucesso, mas não é o forte dele, né? Enquanto a gente tem o Javonte, que é um running back um pouco mais completo, ele recebe bem a bola, ele corre com a bola no meio dos tackles, ele consegue correr por fora também. Mas acho que o grande problema do Javonte é ele é muito bom em pass protection, né? Ele protegendo o quarterback, né? Nos bloqueios, e só que ele tem um problema de visão, né? O Javonte às vezes não vê o gap aberto pela linha ofensiva e corre por outro lugar. Então, enquanto o Aldrick Estime, que é o calouro, né? Ele teve problemas com fumbles no começo da temporada. Tem sido foi mais utilizado aí, mas na semana, principalmente contra o Falcons, né? Ele foi mais utilizado, mas aí voltou a ser pouco utilizado contra o. Não, ele foi mais utilizado contra o Chiefs e voltou a ser menos utilizado contra o Falcons, principalmente porque o Javonte estava correndo bem. Eu acho que o Sean Payton ainda não tem certeza de qual que é a dele, né? O Javonte Williams, toda vez que parece que vai para o banco, ele volta com tudo, jogou muito bem aí. Teve só 9 carregadas nesse jogo, a gente correu pouco com a bola, utilizou mais o screen game como uma extensão aí do jogo corrido. Mas ele correu mais de 6 jardas por carregada, foi muito, muito bem aí nessa partida. E eu acho que você tem que continuar usando o Javonte, vendo aí se ele consegue mostrar mais serviço. Ele é o running back que, para mim, ele é o nosso melhor running back hoje. O Aldrich é um running back que pode virar o nosso melhor running back. Então eu acho que eu ainda daria aí uns 5 snaps, 5 carregadas, no caso, para o Aldrich, toques na bola, melhor dizendo, porque ele também recebe passe por jogo, mas eu acho que é uma confusão muito grande, porque eu sinceramente fiquei confusa nesse jogo contra o Falcons, porque o Sean Payton utilizou muito o Outcast, o Javonte Williams teve 1 ou 2 carregados no jogo contra o Chiefs, e aí chega nas coletivas fala, a gente vai utilizar mais o Outcast, e agora se continuar correndo desse jeito, ele vai ser o titular, e aí ele é pouco utilizado contra o Falcons, é muito estranho, mas deu certo. Então, acho que eles vão sentindo aí como cada running back se comporta e talvez vendo matchup, né? Vendo qual seria o melhor running back contra esse matchup. Vamos ver como vai ser contra o Raiders aí nessa semana. Foram as 2 perguntas aqui. Deixa eu trocar. Próximas perguntas. Você acha que com o Thiago Portugal, você acha que com 9 vitórias entramos nos playoffs? Eu acho possível, mas acho que depende de quais vitórias. A gente precisa ganhar do Colts para a gente entrar com 9 vitórias. Olhando aí a playoff picture da AFC, né? Deixa eu pegar aqui. A gente tem alguns confrontos diretos importantes. Um é contra o Colts e o outro é contra o Bengals. E outro também contra o Chargers, apesar do Chargers já ter disparado um pouco na nossa frente. Não é de todo impossível aí que a gente consiga alcançar eles. A gente tem o Colts, depois da gente aí com 6-5, a gente tem o Colts com 5-6, o Dolphins com 4-6, o Bengals com 4-7. Ao contrário da NFC, que tem muito time que tá 5-5, 6-5, na AFC a gente tem muito time que tá já 4-6, 4-7, então eu acho que com 8 vitórias dá sim. Ou com 9 vitórias dá sim, 8 não. Se chegarmos na pós-temporada, o Edson Júnior, desculpa. Se chegarmos na pós-temporada, qual time você acha que temos mais condições de sair com uma vitória na primeira rodada e qual o pior time para enfrentarmos? Acho que o melhor time para a gente sair vitorioso aí pode ser
Acho que eu vou apontar 3 times aqui que a gente teria condições de ganhar, a meu ver. Steelers, Texans e Chargers. Eu acho que são 3 times aí que o Steelers, se a gente conseguir pontuar contra eles, acabou, basicamente. A defesa deles é o forte. Seria um matchup difícil, todos esses seriam difíceis, na verdade. Não tô falando que seria fácil nenhum, não. Talvez o Texans seja o mais interessante aí, porque o CJ Stroud não tá na melhor temporada dele, eles estão sofrendo com lesões e eles são um pouco unidimensionais, então dá para fazer um gameplay melhor contra eles aí. O Steelers, porque eles não têm um ataque aí maravilhoso e basicamente seria ver quem consegue pontuar mais aí contra a defesa do adversário. E o Chargers, rival divisão, é um time aí que tá em ascensão, mas tem seus momentos aí de dar uma pipocada ainda no último jogo. Para mim, eles deram uma pipocada e foram salvos aí pelo kicker adversário que decidiu errar os chutes. Então, acho que esses são os 3 times. E aí, Ravens, eu acho que é o pior pra gente. Ravens e Bills. O Chiefs, a gente. Seria difícil, lógico, mas a gente consegue jogar contra eles de igual para igual até certo ponto. E acho que o Ravens é um matchup muito ruim pra gente, a gente já viu na temporada regular, acho que dá para dizer eles aí como um que é muito ruim de enfrentar, e o Bills, porque para mim é um dos melhores times aí da NFL. É um ataque que consegue ser explosivo, é uma defesa que consegue ser difícil aí de jogar contra, então acho que esses 2 times aí seriam os mais complicados. Deixa eu passar para o próximo e último, 2 últimas perguntas. Nós temos o Luiz Augusto perguntando: Bowles, Javonte, Macmillan, Burton, DJ Jones, Cody Barton. Renova ou corta cada um deles? Abraços. Eu fiquei até em dúvida e eu ia pesquisar depois de ver sua mensagem sobre o Macmillan, né? Eu não sabia que ele era free agent, falando aí da próxima temporada. Jaquan Macmillan, deixa eu olhar aqui. Ter certeza. Mas falando dos demais aí, o Bowles eu acho que é o nome dessa lista aí que precisa ser renovado. Acho que seria muito positivo para o Broncos. O Jalil é free agent, mas eu vou explicar direito aqui rapidinho. Mas ele não conta basicamente dessa lista, eu já explico por quê. O Bowles acho que é o nome que a gente precisa renovar. Precisa renovar pelo menos por 2 anos com ele. Acho que seria o ideal aí, até a gente o Bonix se firmar e a gente procurar um outro left tackle para ele. É um jogador que está jogando muito bem ainda. Tackles têm uma vida longa maior na NFL e acho que é uma das posições mais importantes do jogo e seria uma substituição muito difícil de fazer, trocar o Bowles aí. E acho que poderia colocar o nosso ataque um passo atrás no ano que vem, não é o que a gente quer dar um passo à frente. O Javonte eu acho que não renovaria. A mesma coisa talvez com o Michael Burton, mas o Michael Burton o Michael Burton entra naquela casinha de um jogador que não faz tanta diferença você renovar ou não, é um fullback. Então, como a gente tem o Nate Atkins jogando melhor, eu não renovaria com o Michael Burton, mas não veria problema se ele voltasse, porque não vai custar muito caro. O DJ Jones é um jogador que é legal, eu gosto do DJ Jones, mas vai depender muito de quanto ele vai pedir. Não é um jogador essencial aí para você manter, porque apesar da nossa linha defensiva ser mais forte com ele, com certeza, eu acho que é uma posição que dá para você substituir e
Eu já ouvi falar que a classe jogador do interior de linha defensiva do ano que vem é muito boa. Então, talvez aí suprir essa saída com um jogador de terceira rodada, de linha defensiva, terceira, quarta rodada, não é nenhum absurdo aí. A gente tem outros jogadores jovens aí que podem assumir essa posição, por exemplo, o Zuricão, né, como se chamam, o Eyama Wazuriki, talvez poderia ser um jogador que supriria a saída do DJ Jones, e eu não acho que seria nenhum absurdo não renovar com ele. O Cody Barton é um que é interessante, porque é um jogador que veio baratinho na free agency, era mais um jogador para cobrir um buraco aí no time, e no final das contas ele virou titular com a saída, na verdade ele já era titular, né, com a saída do Alex Singleton, mas ele virou o cara que carrega o pontinho verde no capacete, quem nunca viu aí o capacete na parte de trás do Cody Barton e do Bo Nix, né, tem o pontinho verde, significa que eles têm o rádio para se comunicar com a sideline, e ele passa jogadas, ele é o linebacker 1 do time hoje. E ele tá jogando muito bem. Talvez eu ofereceria um contrato para ele, mas nada absurdo, porque é um jogador que, por enquanto, é um one year wonder, né, que chamam. Um jogador que só apareceu em um ano. Ele tem outras temporadas na carreira dele, que ele jogou até que bem, mas se vocês lembrarem, quando a gente assinou com ele, o jogador pessoal de Washington tava, coitado do Broncos, assinou com o Cody Barton. Todo mundo aí falando que seria um desastre e não foi. A mesma coisa aconteceu com o Singleton antes, então seria alguém que eu olharia com carinho, mas eu acho que eu renovaria no final das contas, mas vai depender da pedida, porque não é um jogador premium aí na NFL. Agora, falando do Jacob McMillan, que eu falei que eu ia falar depois, ele não tá passando uma moto aqui. Ele não é um free agent irrestrito. Todos esses outros jogadores aí são free agents irrestritos no ano que vem, ou seja, não tem nada que impeça eles de, quando abrir a free agency, assinar com outro time. O Jacob McMillan, ele é um jogador que ele é free agent de direitos restritos, então, direitos exclusivos, na verdade. Ele é um ERFA, né, que chamam. Exclusive Rights Free Agent. Então, o Broncos tem direitos exclusivos sobre ele, é só colocar uma tender nele que custa pouquíssimo e ele não pode assinar com ninguém. Então, eu talvez renovaria com o Macmillan, aproveitaria que a gente tem aí esse ano em que a gente tem controle sobre ele para dar um contrato novo para ele, mas não é necessário, ele vai estar no time ano que vem. No caso, e só para esclarecer aqui, esses jogadores não serão cortados, tá? É mais questão de deixar ir embora, né? Renovar ou deixar ir embora seria descrever melhor a situação. E eu acho que o nome dessa lista aí é o Gary Bowles. Agora, o Paulo Vioto, para fechar aqui. Ana, você acha que com mais de 50 milhões, né, de cap que vai sobrar ano que vem, apesar de algumas renovações onde teremos que gastar, que posição vamos atacar na free agency? Free agency é sempre um lugar perigoso para você gastar dinheiro, né? Mas acho que o time precisa de investimentos aí. Na free agency, o Denver Broncos, deixa eu olhar certinho aqui, acho que tem mais de 70 milhões de cap aí no ano que vem. Deixa eu olhar certinho, para não falar besteira. 2025. Eita, que eu não tô achando. Enfim, acho que eu tô olhando no ano. Tô olhando o ano errado. 2025 teremos, segundo o Spotrac, a gente tem 62 milhões de cap space, né? Dá para fazer alguns movimentos aí na free agency, talvez ir atrás de um tight end que seja um pouco mais competente que o Adam Troutman, um pouco mais uma arma, né, ofensiva, em vez de ser só um cara que faz tudo, mas não faz nada
maravilhosamente bem. Acho que tight end seria uma boa. Wide receiver, acho que a gente pode entrar entrar na briga aí para assinar com o T. Higgins, acho que é o nome aí da free agency. Ele deve ir para free agency, né? Tudo indica. Não renovou com o Bengals e acho que pode ser uma boa aí a gente ir atrás do T. Higgins. Acho que o wide receiver e tight end seriam as posições aí. Running back, talvez, buscar um running back veterano, eu não sei. Eu não olhei, confesso que não olhei quem são os jogadores que vão ser free agents ano que vem, posso até olhar aqui rapidinho, mas acho que existem algumas posições ofensivas aí que dá para melhorar o time, e também defensivos, né? Acho que a gente pode. Difícil eu falar para vocês aqui sem olhar direito quem são os free agents do ano que vem, né? Mas acho que posições aí para atacar seriam mais no ataque, seria mais tight end e wide receiver. É isso, pessoal. Muito obrigada aí por acompanhar esse episódio. Espero que tenham gostado aí, que tenham respondido as perguntas de vocês. Até a próxima.